queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui no canal Rascunho DVD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 12, lição da classe dos jovens. Estamos encerrando esse trimestre, né? Nós contamos com a lição aí com 13, uma revista com 13 lições. Estamos estudando essa temática aqui, os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, e a lição de número 12 vem trazendo uma importante temática também, porque estamos falando de doutrina isso, doutrina daquilo, não é? E desta vez estaremos comentando a doutrina de Cristo, não é? O comentarista, ele usou uma parte dessa lição, fez aqui a citação. E o que tem a ver essa lição? Essa lição foi o segundo trimestre de 2018, não é? Foi comentada pelo pastor Douglas Batista, não é? Quando ele trabalhou mais a questão da ética, a ética cristã, a ética cristã e a ideologia, a ética cristã e os direitos humanos, a ética cristã e o aborto, pena de morte, onde nós usamos também, me lembro, tem esse vídeo aí, né? Nós usamos bastante esse material, tá? E outros que eu apresentei, que eu vou apresentar agora. Vou apresentar agora. Tem esse livro que eu recomendo, muito interessante, certo? Colunas do Caráter Cristão. Tem esse material da CPAD também, muito interessante, que eu recomendo. E esse, Nas Fronteiras da Ética Cristã, de Claudionor de Andrade, é uma obra espetacular, tá certo? Bem como esse de Norman Geisler que eu apresentei agora há pouco, né? É um livro muito recomendado, é uma segunda edição ampliada da editora Vida Nova, excepcional, é um livraço, uma obra fenomenal, né? Uma obra espetacular. Então nós temos aqui a ética dentro das seus vários aspectos, né, suas várias definições. Na revista de jovens, nós estamos estudando, nós temos, vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Perseverando na doutrina de Cristo, não é? E o comentarista usou o gráfico desta revista aqui, não é? A lição de número 2, lição de número 1, ou melhor, que é o que é ética cristã, que foi comentada aqui, e ele usou esse gráfico. Tá aqui o gráfico, tá certo? No gráfico aqui, tá, ética tratada a respeito das virtudes, dos valores que devemos cultivar ao longo da vida. A ética diz respeito à consciência da nossa obrigação moral, das nossas obrigações morais. A ética conduz o caminho que devemos percorrer para agirmos com a correção dos problemas mais práticos, morais práticos, aliás, né? E a moral trata-se das virtudes e valores já propriamente ditos, que constituem o espírito humano. Moral é um conjunto de regras e princípios instituídos na consciência da pessoa. A moral se manifesta na ação concreta de uma pessoa, certo? Então, nós temos, inclusive, foi usado bastante aqui, né, na época, esse livro aqui, ó. Foi usado bastante citação. Então, nós temos fontes, sim, sobejas para poder estar dando uma aula excepcional, tá certo, mestre, professor? Temos, sim, bastante apoio, não é, para essa temática. Então, nós temos, segundo o historiador e estadista Church, não ignorava a influência da Bíblia Sagrada na formação das grandes nações. Ele sabia que sem ela a civilização oriental seria inviável. Por isso, foi tão categórico ao analisar as conquistas espirituais e morais da Inglaterra. Ele disse: o estandarte da ética cristã, a Bíblia, ainda é nosso mais importante guia para conhecermos, né? E nós temos
para conhecer mais, né? Para termos mais um vislumbre dessa questão, tá certo? Então nós podemos observar que é de fundamental importância esta lição. Então essa lição propriamente dita vai trabalhar sobre a ética de Cristo, né? Então não é fácil nada escrever, né? E ler alguma coisa relacionada de forma diferente. Nós vivemos num mundo que eles estão sempre de forma antagônica, né? Estão vivendo e fazendo as coisas de forma antagônica, literalmente, tá certo? Então vamos observar. Winston Churchill, ele viveu em 1874 a 1965, e já foi considerado o homem mais importante do século XX, no momento em que a Europa ocupava-se ante a arrogância nazista, né? Ele desafiou a Alemanha de Hitler e proclamou corajosamente as liberdades humanas. Já no comando do governo britânico, demonstrou que a tirania pede e deve ser resistida, de tal forma que replicou seu exemplo entre os amantes da paz, que, emanando-se a estes, lograram derrotar a imoral e covarde sanguinária máquina de guerra alemã, que era Adolf Hitler, né? E o historiador, ele era estadista e também não ignorava a influência da Bíblia Sagrada na formação das grandes nações, né? Que segundo ele, sem ela, a civilização civil seria inviável. Por isso foi tão categórico ao analisar conquistas espirituais e morais da Inglaterra, dizendo que o estandarte da ética é ainda nosso mais antigo guia, mais importante guia, né? Essa declaração, depois de todo esse tempo, já começa a incomodar até mesmo alguns cristãos, né? Lamentável. Então vamos ver aqui, fora do ciclo acadêmico, a ética é vista como um sinônimo de moral. Nesse sentido, é-nos permitido defini-la como conjunto de normas e preceitos valorativos, né? Cuja missão é orientar o indivíduo em particular e a sociedade como um todo a trabalhar pelo bem comum. Logo, pode nos falar de uma ética política, médica, pessoal, né? No âmbito das academias, porém, a ética adquire algumas conotações bastante deletérias. Por exemplo, por isso carecemos defini-la de forma clara, precisa, para que venhamos utilizá-las com eficiência na defesa das reivindicações da Bíblia Sagrada quanto à moral e aos bons costumes, né? Na nossa lição aqui, lição de número 12, estará sendo ministrada no próximo dia 24, é isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui, é isso mesmo, tá certo? Então, será ministrada no próximo dia 24, o comentarista fala sobre, primeiro tópico, diante de um mundo imoral, fala da moralidade da ética do mundo imoral, né? E o cristão diante de um mundo imoral, né? O segundo tópico nos fala sobre andando segundo os mandamentos de Jesus. Aí nós temos os mandamentos de Jesus, lá do Sermão do Monte, os mandamentos santificadores e os benefícios dos mandamentos de Jesus. Esse é o subtópicos, né? O tópico número 3 nos diz, olhando para nós mesmos, né? O primeiro subtópico é olhar para nós, por vós mesmos, cuidados pessoais, vencendo o mundo, tá certo? Então nós podemos observar que dentro dessa revista, dessa lição, aliás, a demanda toda é moral e ética, ok? A leitura bíblica está em 2 João 9, capítulo 2 João, só tem um capítulo, é o versículo 9, versículo 1 até o versículo 9, né? E quando vamos buscar a ideia de uma definição de ética e moral, oriundo do vocábulo grego éter, o termo ética significa originalmente costumes. Aristóteles, porém, empregou para caracterizar a parte da filosofia que busca problematizar a conduta humana. Nesse sentido, a ética não pode ser tomada
como mero sinônimo de moral. Antes deve ser enfocada como a disciplina que a tem por objeto, né? Na academia pós-moderna é conhecida também como metaótica, aliás, conhecido como metaótica, e pode ser aí definida também como especulação que a ética faz de si mesma. Na função da ética pós-moderna, houve um tempo em que a ética secular e a ética moral parecia irmãs gêmeas, né? Separá-las não era não só impensável, como também inadmissível. Mas na academia e de nossa era não faz maravilha. Na nossa era faz maravilhas, reinventando conceitos, definições, acabou por distanciá-las, tornando-se irreconciliáveis. Vendo-se livre da ética moral, a ética secular já se revém das academias, foi plasmando sutilmente o homem pós-moderno. Então hoje o antiético ele tem muito espaço, né? Condenado pela ética, condenado por tudo que é moral, mas a imoralidade vem tomando um vasto campo. Os antiéticos têm se aflorado bastante, esses maus costumes, maus hábitos, e assim vai. Ética e moral dentro da Bíblia, como a Bíblia traz esse conceito, né? Demandando de uma ética que vai além da ética, uma ética moral que transcende a mais alta moral terrena, no caso, nós podemos ver que dentro dessa demanda, dessa problemática da ética, por isso nos angustiamos entre já o que ainda não, porque já somos santos, não há dúvida. Em Cristo separamos-o do mundo para servir amorosamente e incondicionalmente a Deus. Todavia, ainda não somos perfeitos. Nesse paradoxo, Jesus ele apresenta aos seus filhos um paradigma. Ele apresenta um paradigma. Ele diz: eu sou todo-poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, verso 1. Mas como ser perfeito é numa conexão tão importante e adverso, como ser perfeito assim? Não bastasse, ele ainda ordena a cada um de nós, em particular, sermos santos, porque o Senhor eu, Senhor, sou santo, né? Levítico 20, verso 26. Né? Então, dentro dessa temática, dentro dessa questão, a ética, nós temos aqui a ética do Antigo Testamento, tem até uma obra interessante de um alemão, né? Uma obra muito interessante. Eu peguei ela esses dias aqui, então com ela, acabei guardando ela aqui em algum lugar e não estou conseguindo achar. A Ética dos 10 Mandamentos, um livraço, e eu indico porque quando vai falar da ética do Antigo Testamento, já traz uma cooperação muito interessante. Depois tem a ética no Novo Testamento, né? E assim sucessivamente. Então, dentro da excelência da ética cristã, a ética das religiões pagãs era nada recomendável na Grécia de Romero, por exemplo, pois os pais que se preocupavam com a formação moral dos filhos jamais aconselhavam a seguir exemplos dos habitantes de Olimpo, né? Lá do Olimpo. Seus deuses não lhes serviam de modelo, se os garotos imitassem Ares, o deus da guerra, corria risco de se tornar violentos, né? E belicosos. E assim, se as meninas fossem se me desse pelo caminho de imitar Afrodite, a deusa do amor, elas acabariam no templo como prostitutas culturais, né? Cultuais. E hoje nós estamos vivendo momentos realmente libidinosos, perigosos, né? Então, o tópico número 1, o comentarista trabalha a ideia, ele começa a dizer, o título é Diante de um Mundo Imoral, a ética, a moralidade cristã. Precisamos compreender o significado de ética e moral, que eu já trouxe logo no início do vídeo, mas aqui na lição está descrevendo, que vem do vocábulo moral, o significado de moral, de ética e moral. O termo moral vem do vocábulo latino mors, do adjetivo moralis, né? E significa costumes ou uso. A palavra ética
vem do grego ética ou dietos, que o sentido aquilo que está é aquilo que está relacionado ao caráter. Então, a ética, ela trata mais do aspecto teórico e estuda aí a respeito do que é certo, quanto a moral lida quanto a prática que é certo, né? Conforme está no gráfico aqui que eu já trouxe, não é? Depois nós temos o mundo imoral. Jesus afirmou que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Em João 3,19, João afirma o seguinte: sabemos que todos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. Não é? O apóstolo, ele parece generalizar, mas isso é só dá que ele indicar aí a gravidade da seriedade do problema, né? E o Matthew Henry, ele, no seu comentário, ele afirma que a humanidade está dividida em dois grandes partidos, né? Dois grandes partidos, domínios, ou dois grandes domínios. Um que pertence a Deus e outro que pertence à maldade ou ao maligno. Então, e sobre os que estão sob o domínio do maligno, ele afirma que eles estão unidos pela natureza, diretrizes e princípios malignos. Eles estão unidos em uma cabeça, né? Uma cabeça de malignidade do mundo, e tem um controle tão grande que é chegado o Deus desse século. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 e 4. Né? Capítulo 4, verso 4. Né? Então esse sistema maligno é contrário a Deus, é totalmente oposto a Deus, é totalmente antagônico das coisas de Deus. Então essa problemática realmente ela precisamos tomar cuidado bastante para aplicar a doutrina de Cristo em nós e viver dentro dessa base, né? Né? E então, o cristão diante do mundo imoral. João afirma que muitos enganadores entrarão no mundo com a principal característica de que não confessem a Cristo veio em carne. Não confessem a Cristo que veio em carne. Então, nesse mesmo mundo que os nascidos de Deus estão e são desafiados a vencerem, né? Em 1 João capítulo número 5, verso 18 a 20, diante de tão grande desafio, qual deve ser aí a postura do cristão em um mundo imoral? Qual deve ser? O próprio João responde em sua segunda carta, ele oferece a resposta, né? Ele afirma que o crente não pode retroceder para que não perca o galardão. Segundo João, está na leitura bíblica aqui, proposta, versículo 8. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Então, nós temos que vigiar. Em outras palavras, é um apelo para a vigilância, né? Precisamos vigiar para que não percamos a nossa salvação, tá certo? Conforme eu já apresentei aqui, na nossa revista antiga, né, nessa revista aqui, né, na página de número 6, o comentarista da lição usou parte aqui para o subsídio e fez muito bem, né? Fez muito bem, porque ele usou aqui a página de número 6, né, quando ele fala sobre a questão do vocábulo ética, né? A questão do vocábulo ética, onde ele explora aqui de forma objetiva dentro desse conceito. Então, o Douglas Batista trouxe os valores cristãos enfrentando as questões morais desse mundo, que está dentro dessa revista aqui. Entendeu? É por isso que eu guardo sempre, que eu sempre estou usando esse material, sempre eu estou usando. Então, nós primeiro vamos ver que é importante que temos que dominar o conceito de ética e de moral. Muitos confundem os dois termos devido à natureza etimológica, porém aproxima-se de ambos, né? É bem próximo de ambos. Nesse espaço, aqui, a ideia do canal é também ajudar nesses conceitos, tá? Então, nesse propósito, com o auxílio do filósofo Arthur Holmes, que é dentro esse filósofo Arthur Holmes é o autor desse livro. É esse material aqui, ó. Esse material, ele vai fazer uma abordagem
muito objetiva sobre essa questão, sobre a ética, sobre essa demanda, a contribuição que a ética dá, para a Bíblia, para a vida e para o homem, dentro do contexto geral. A contribuição da Bíblia dentro disso, e Arthur Holmes, ele vai fazer uma tratativa interessante, Então vamos ver aí sobre esse binômio, sobre essa junção de palavras entre ética e moral, tá certo? Aí ele trabalha logo aqui dos anos 60 em diante, sobre a explosão da ética. Depois ele vem trabalhando a questão da ética e a Bíblia, Depois ele vem trazendo a contribuição da Bíblia na ética, a tese de diversidade que é apresentada, e muito interessante, a tese da dependência, que também é apresentada, e o etnocentrismo, que a essa altura, dentro do debate, Meus irmãos, vamos dar continuidade aqui concluindo aqui o nosso vídeo, Tive um problema técnico, mas já resolvi aqui. Vamos dar continuidade ao vídeo que estávamos tratando sobre o cristão diante do mundo, sobre o que João afirmou e tal, e etc. Então, o tópico número 2 nos fala sobre, estamos na lição de número 12, da classe dos jovens. O tópico de número 2 nos fala sobre andando segundo os mandamentos de Jesus. O Senhor Jesus, esses mandamentos de Jesus está no capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, que é chamado Sermão do Monte, ou também Sermão da Bem-aventurança, Esse conjunto de sermão, ele é todo o mandamento, toda a fala de Jesus, a doutrina de Cristo está especificamente nesses dois textos, Está aparecendo aqui um monte de livros, tem uns livros aqui que chegou, que é um livro que foi lançado no dia 17, tá? Já está à disposição aqui. Ramartiologia é um curso, um livro aula, prefaciado pelo nosso pastor-presidente, pastor José Alberto Costa Júnior, é o meu pastor aqui do setor. Esse aqui já é a terceira obra, fiz em parceria com o professor Manuel Monteiro, tá? Ele é o CEO da Eclésia. Se você tem algum material para escrever, Eclésia Manuel Monteiro, ele tem a solução. Material interessante para quem é aluno, para quem é até mesmo mestre. Estou sintetizando bastante aqui, tá certo? Depois eu farei um review um pouco mais de clareza. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula. Glória a Deus, tá? Os mandamentos de Cristo. Falei sobre o Fernão da Montanha. A mais importante mensagem pregada por Jesus, o extenso, profundo, cativante desse sermão tem sido considerado uma expressão ampliada e aplicada da lei de Deus entregue a Moisés. A conclusão desse sermão, no capítulo 7, oferece um resumo e uma recapitulação dos princípios do reino de Deus exposto por Jesus, tá? Não é nada diferente do que tem no Antigo Testamento, pelo contrário. Como ele era o ápice do Antigo Testamento, dentro da tipologia, ele cumpriu tudo aquilo que devia cumprir e fechou fechou as portas, para quem possivelmente teria uma possível crítica a ele. Ele trouxe todo o compêndio, cumpriu tudo que devia ter cumprido, então ele tem toda a bagagem, toda moral, toda a ordem, ele é Deus, para falar o que ele fala, para dizer o que ele disse, para ordenar o que ele ordenou, e assim sucessivamente. Então podemos apresentar uma expressão fiel dos mandamentos de Jesus. Eles estão assim dispostos: relacionamento interpessoais saudável, relacionamento saudável com Deus, o caminho da salvação, a predição, alerta sobre os falsos profetas e a sociedade, a seriedade do reino de Deus, demonstrada de uma forma que terá acerto de conta um dia. Ele não deixou isso escondido para ninguém, está tudo exposto dentro do Sermão do Monte, Isso estão aí os pontos os quais os mandamentos de Jesus são identificados e podem ser bem compreendidos, Os mandamentos santificadores. Jesus foi mestre por excelência, ao ponto de ele até os servidores dos fariseus seguir e conhecerem a sua sabedoria.
Jesus ensinou por parábolas, ensinou por palavras e por meio de sinais, operou maravilhas na presença dos discípulos. Então Jesus tem um testemunho palpável, um testemunho ardente, um testemunho vivo, e ele tem todo o know-how para conduzir a igreja. Por isso que ele é o Senhor, sem dúvida alguma, né? Então, esses princípios eternos, né? Até ao orar, o mestre compartilhou os ensinamentos de Mateus, né? Como se vê na segunda chamada oração sacerdotal, por exemplo, João 17, Jesus pediu ao Pai para que os discípulos fossem santificados na palavra, pois ela é a verdade, né? Então essa referência à palavra tem relação direta com a vontade eterna da doutrina de Jesus, que Jesus ensinou em toda esta oração. É possível identificar os aspectos fundamentais dos seus mandamentos, né? Então, o verdadeiro conhecimento de Deus é a glorificação do Filho, né? A preservação do crente pela palavra da verdade e o compromisso do crente diante de uma sociedade moral. Portanto, os mandamentos de Jesus perseveravam o crente em um mundo moral e capacita-o a viver os propósitos divinos. Então, os benefícios dos mandamentos de Jesus está intrínseco dentro da sua palavra e dentro da nossa vivência que temos com Jesus, tá certo? Jesus afirmou que aqueles que fazem o que ele ordena são seus amigos. João capítulo 5, 15, versículo 14. Então, diante dos desafios que temos, né, dentro do colegiado apostólico, Pedro perguntou a Jesus qual seria o ganho, o desafio colocado no colegiado apostólico, qual seria o ganho deles por deixarem tudo e seguir a Jesus. Jesus respondeu: às vezes tantos, 100 vezes tantos quanto já neste mundo, e ainda acrescentou: no século vindouro terá a vida eterna. Marcos capítulo 10, verso 30. Então, sendo assim, o crente que ouve e cumpre os mandamentos de Jesus tem a garantia de bênção nesta vida e na eternidade. Então, o crente que cumpre os mandamentos de Deus recebe bênçãos incontáveis, né? Como, por exemplo, não é enganado pelas falsas doutrinas e nem pelo espírito do anticristo. Está pronto a perseverar até o fim. Não pode não perder o galardão que recebe do Senhor e manter a comunhão com o Pai e com o Filho, né? Então, depois no tópico de número 3, nós temos aqui olhando por nós mesmos, né? Vamos finalizar aqui, olhando por nós mesmos. Ele disse: olhai por vós mesmos. A expressão foi usada por João, não é? Segunda João capítulo 1, versículo 8. João só tem um capítulo, volto a repetir. Segunda João, né? É praticamente uma predição, uma repetição, aliás, das palavras de Jesus aos seus discípulos, Marcos 13, né? O qual ele dá advertência em ponto específico, com o cuidado do engano doutrinário, a atenção e a vigilância. No capítulo 26, verso 41 de Mateus, estão registradas as palavras de Jesus para Pedro, Tiago e João, que vigiassem e orassem com uma clara advertência sobre as terríveis consequências que o pecado poderia lhe causar. A vigilância e a oração são duas práticas vitais ao crente que deseja vencer a si mesmo, o pecado e o mundo e o diabo. Isso implica olhar para si mesmo. Então, a intenção de identificar possíveis inclinações do coração para o mal, assim poder buscar auxílio de Deus. A falta de vigilância levou Pedro a negar Jesus por 3 vezes. Não é? Então, a vigilância é um dos pedidos, das coisas que mais Jesus enfatizou, né? Que tenhamos cuidado, que tenhamos vigilância, precisamos vigiar. Então, o crente deve vigiar e orar, né, como uma prática práticas de cuidar de si mesmo, né? Então, cuidados pessoais. Paulo adverte também ao jovem Timóteo para que ele redobrasse a atenção do cuidado próprio, evitando assim a própria perdição. Então, não adianta pregar muito para os outros, falar muito para os outros e você se perder.
Então é melhor você cuidar-se primeiro, nós nos cuidarmos primeiro, para que possamos cuidar de outros, né? E assim sucessivamente. Então Paulo faz essa observação ao jovem Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Paulo aconselhou Timóteo ao exercício pessoal da piedade, ou seja, boas práticas espirituais, ao cuidado da doutrina, em um mundo imoral e perigoso. O crente deve ter cuidado de si, aos cuidados acima exposto, além de outros, especialmente que se refere à escolha das companhias e da natureza das conversas pessoais, pois, como afirma o apóstolo Paulo, não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. E isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, no seu verso número 33. Portanto, intencionalmente dedique-se a boas práticas, a boas companhias, sobre o poder do Espírito Santo, e vença o mundo. As más companhias é um problema, e hoje o que nós temos na vida de muitos que se diz obreiro são as más companhias, e também os fins, o que ele busca, não é? Qual é a finalidade do que ele está buscando, que realmente deixa a desejar, principalmente para os que estão de fora, não é? Os que estão de fora, os que não são crentes, eles cobram bastante. Então o crente precisa estar firme em Cristo, tendo um testemunho limpo, né? Assim sendo, venceremos o mundo, né? Depois de vencer o mundo, depois venceremos o mundo, depois de discorrer sobre a urgência permanente da necessidade da vigilância da oração, além dos cuidados pessoais que o crente deve ter, Jesus apresenta também a forma pela qual ele pode enfrentar e vencer o mundo de forma efetiva. Destaque-se as necessidades de conhecer os desafios impostos por esse tempo, além de uma vida dedicada ao preparo espiritual, bíblico e intelectual, não é? Nada disso, principalmente intelectual, não impede que você seja santo, que você seja separado desse mundo vil, não é? E assim sucessivamente. Então, com vista a responder aí adequadamente as indagações mais comuns da atualidade, né? Nós temos aqui alguns materiais sobre essas demandas, né? Que pode aí ajudar bastante nessa questão de moral e de ética. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de forma poderosa nos vossos corações. Na próxima lição é a lição de número 13, já finalizando. A igreja não sobrevive sem a doutrina, tá certo? Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.